Cabelo. A gente cuida tanto, né? Corta, penta, alisa, enrola. Mas já parou para pensar no poder, no simbolismo que ele carrega? Pois é, nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos significados ocultos por trás dos fios, que vão muito, mas muito além da aparência. Pensa rápido, por que é tão comum as famílias guardarem aquele primeiro cachinho de cabelo de um bebê? É um gesto que a gente vê em todo lugar, quase um ritual. Parece só uma lembrança fofa, né? Mas e se por trás disso existisse uma crença ancestral poderosíssima? E essa crença tem até nome, olha só. É o tal vínculo de simpatia. A ideia é que o cabelo concentra a nossa essência, sabe? As virtudes, a força vital. E mesmo quando ele é cortado, essa conexão espiritual continua. É exatamente por isso que se guardam relíquias de santos e, claro, é por isso que a gente guarda aquele primeiro cachinho. É uma forma de manter um pedacinho daquela essência pura para sempre. Bom, vamos então para o nosso primeiro grande ponto: força, poder e realeza. Porque, pode acreditar, por muito tempo o cabelo foi um símbolo direto de tudo isso. Em uma infinidade de culturas e épocas, deixar o cabelo crescer não era só uma questão de estilo, de jeito nenhum. Era uma verdadeira declaração. Cabelos longos eram a marca registrada da virilidade, da nobreza e da liberdade. Basicamente, era um jeito de mostrar quem estava no comando. E exemplos para isso não faltam, viu? O mais famoso, claro, é o de Sansão, cuja força lendária vinha toda dos cabelos. Mas tem mais. Os reis gauleses e celtas, por exemplo, usavam as madeixas longas como se fossem uma coroa natural. Na França dos primeiros reis, só a realeza podia ter cabelo comprido. E essa aqui é sensacional. Os romanos chamavam a parte da Gália que eles ainda não tinham conquistado de Gália cabeluda. Ou seja, cabelo longo era sinônimo de guerreiro independente, de gente que não baixava a cabeça. Certo. Agora, vamos virar a chave e olhar o outro lado da moeda. Se o cabelo longo significa poder, o ato de cortar o cabelo simboliza exatamente o contrário: renúncia, submissão e punição. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, você tem poder, liberdade, personalidade forte. Do outro, renúncia, servidão, perda da individualidade. Cortar o cabelo, simbolicamente falando, era uma virada de jogo completa. A gente vê isso na tonsura dos monges, aquele corte específico na cabeça que é um sinal de humildade e de abandono do mundo material. Na trança que os manchos impuseram aos chineses, um símbolo de dominação coletiva. No ato terrível do escalpo, que era visto como a aniquilação total do inimigo. E, pasme, até hoje, quando se raspa a cabeça de criminosos, é um ato de humilhação, de tirar a potência da pessoa. E o ponto aqui é tão sério que o cabelo podia literalmente substituir a pessoa por inteiro. Nessa história, o Tang, o vitorioso, para salvar o seu povo da seca, se oferece como sacrifício. Mas o que ele faz? Ele corta os cabelos e as unhas e oferece aos céus. E isso foi aceito como sacrifício supremo. É impressionante. Ok, agora vamos subir de patamar. Vamos falar de como o cabelo sempre foi visto como uma ponte, uma conexão com o divino, com o mágico, com o sobrenatural. Na cultura hindu, por exemplo, o simbolismo fica cósmico. Os cabelos do deus Shiva não são só cabelos, eles são a própria teia do universo, cada fio representando uma direção no espaço. É como se o cabelo fosse o tecido que compõe a própria realidade. Agora vamos para a mitologia grega, para a história das górgonas. No início de tudo, elas eram 3 irmãs de uma beleza assim estonteante. A beleza delas era tanta, especialmente os cabelos, que acabou despertando a ira dos deuses. E foi Atena, a deusa da sabedoria, que decidiu castigá-las. E ela mirou justamente no ponto mais forte, na maior beleza delas. E aí veio a transformação pavorosa. Os cabelos que antes eram invejados viraram ninhos de serpentes venenosas. Um símbolo de beleza e sedução se tornou um símbolo de terror, de perigo mortal. E essa conexão espiritual aparece no mundo inteiro. Em algumas culturas, o cabelo era considerado a morada da alma, por isso nem se pensava em cortar o cabelo das crianças. O primeiro corte de cabelo era um ritual de passagem seríssimo para os incas e os hopis. No Vietnã, o jeito que os redemoinhos se formavam no cabelo podia prever o destino de uma pessoa. E tem ainda o costume de deixar o cabelo crescer por causa de um voto, de uma promessa ou como sinal de luto. Certo, história, mitologia, crenças antigas. Mas e hoje? Como é que toda essa carga simbólica aparece no nosso cotidiano? Vamos ver. Olha só que interessante esse caso, e bem mais recente. A ideia de voto, de promessa,
continua firme. Os revolucionários cubanos, que ficaram conhecidos como os barbudos, fizeram esse pacto: não cortar nem a barba, nem o cabelo até a vitória. O cabelo, mais uma vez, como um símbolo de compromisso de uma luta. E essa linha do tempo não para. Os cabelos desgrenhados dos beatniks lá nos anos 50 e 60, aquilo era uma forma de protesto, de renunciar à ordem social. E hoje? Bom, hoje a gente tem uma infinidade de penteados, cores, cortes, mas no fundo a raiz é a mesma. É uma busca constante por expressar quem a gente é. É a nossa individualidade estampada na cabeça. Então, da próxima vez que a gente for se olhar no espelho, vale a pena pensar um pouquinho nisso. Depois de tudo que a gente viu, desde a força sobre-humana de Sansão até a rebeldia dos beatniks, fica uma pergunta no ar. No mundo com tantos estilos para além da moda, o que será que cada cabelo por aí está dizendo sobre a pessoa que o carrega?